Meu parecer sobre a teoria da origem e evolução das espécies de Charles Darwin. Olá, eu me chamo Valentino Cruz e sou autor do canal Novo Ateísmo, grupo de pessoas racionais. E nesse pequeno vídeo pretendo responder a um pedido de um inscrito, Kaique99. Mais uma vez, meu amigo, deixa o like e um comentário aí sobre o meu parecer e acerca da origem das espécies, a teoria evolucionista de Darwin, a origem das espécies. Primeiramente, o que é essa teoria? A teoria da origem e evolução das espécies, ou teoria das espécies, ou teoria da origem das espécies, origem e evolução das espécies, é uma teoria publicada por Charles Darwin na obra A Origem das Espécies, em 1848. Tá? Nessa obra, Charles Darwin fez um estudo histórico onde ele demonstrou comprovadamente que as espécies animais não foram criadas, mas evoluíram através da pressão ambiental que forçava com que os animais precisassem sobreviver a todo custo, bem como a seleção natural, onde os animais que tinham as condições genéticas para poder se reproduzir e se alimentar conseguiam sobreviver e passar seus genes adiante, e os animais que não tinham essas condições, infelizmente, as espécies animais que não tinham essas condições eram extintas. Tá? Como que isso se relaciona com religião? Simples. A teoria da origem e evolução das espécies de Darwin é uma teoria científica que desmente Deus. Por quê? Porque é o seguinte, se há evolução, não há criação. Sem criação, não há criador, não há Deus. Sem Deus, não há Adão e Eva. Sem Adão e Eva, não há pecado. Sem pecado, não há religião. Por quê? Religião vem do latim religare, que significa religar. Religar é o quê? É uma origem. Só que essa origem, ela foi desconectada através de um erro, que é o pecado. Então, religião precisa de pecado. Então, sem pecado original, não há justificativa para a queda do homem. Sem a queda do homem, não há justificativa para as aberrações, atrocidades, barbaridades, crueldades, doenças, deficiências, fome, morte, sofrimento, violência e todo tipo de coisa ruim. Sem isso, os religiosos teriam que entender que eles não passam de enganados que enganam ou enganadores que enganam. Correto? Correto. Isso foi um baque tão forte para a religião que quando Charles Darwin publicou isso, ele foi perseguido pela Igreja Católica. Porque a teoria da origem e evolução das espécies criou a segunda ferida narcisista da humanidade. O que seria essa segunda ferida narcisista da humanidade? O homem deixou de ser a obra central de uma criação e passou a ser o mero resultado de uma evolução biológica, ou seja, o homem é só mais uma espécie animal que evoluiu, como qualquer outro. Aí você vai me perguntar, pô, Valentino, quais são as provas disso? Simples. Charles Darwin, na época, ele não tinha teste de DNA, mas ele conseguiu comprovar pela análise de fósseis que nós evoluímos dos primatas. Tá? Se você analisar o nosso esqueleto e o esqueleto dos primatas, o nosso esqueleto é uma evolução do esqueleto dos primatas. Tanto que nós temos uma estrutura óssea chamada cóccix, que é uma prova da evolução. O osso cóccix que nós temos, nos primatas, era o osso que dava origem ao rabo. Tá ok? Legal. Atualmente nós temos provas mais concretas, que é o caso da análise genética e do teste de DNA. Por exemplo, se eu pegar o seu sangue, o meu sangue ou o sangue de qualquer pessoa na face da Terra, vai dar mais de 90% de semelhança genética com os primatas. Ou seja, por exemplo, o bonobo ele tem 98,5% do nosso DNA. Ou seja, materialmente nós evoluímos deles, tá? Não deles em si, nós não evoluímos dos bonobos, dos babuínos, dos chimpanzés, mas nós tivemos um ancestral em comum que viveu 7 milhões de anos atrás, correto? Correto, tá? Legal. Então, para resumir, o que é a teoria da origem e evolução das espécies por Charles Darwin? É uma teoria científica que desmente essa ideia de criacionismo, de Deus. Ela detona isso e liberta o homem dessa farsa religiosa. Entendeu? Por isso que eu peço a você que, por favor, estude, pesquise, se liberte da religião. Pesquise, verifique se eu sou uma pessoa verdadeira, se eu estou falando a verdade ou não. Não acredite em mim, tá ok? E não se esqueça, viva a sua vida e saia desse engano. Deus não criou nada nem ninguém, Ele é uma criação do homem. Por isso que você deve se libertar, ser uma pessoa livre, ser uma pessoa feliz e não desperdiçar sua vida com religião, porque na hora que você mais precisar, você não vai ter ninguém. Tá ok? Eu sou Valentino Cruz, autor do canal Novo Ateísmo, grupo de pessoas racionais, e peço a você, caso você tenha gostado desse vídeo, que por favor, deixe um comentário, deixe um like e se inscreva no meu canal, porque isso me ajuda, tá ok? Muito obrigado